Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Nós estamos aqui com um tema, ler todo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. Nós vamos iniciar o capítulo 1, são 16 capítulos, né? Nós estaremos por sessão, capítulo por capítulo, para nosso crescimento espiritual. Marcos escreveu a pessoa de Jesus como servo. Tem uma probabilidade de ser o livro, né, do Novo Testamento, sendo os 4 evangelhos, esse sendo um dos primeiros a ser escrito, por volta de 70 anos depois de Cristo, da morte de Cristo, né? E esse é um discípulo, Marcos é um discípulo de Pedro, e provavelmente Pedro está próximo à sua morte, está preso, né, para ser morto, e alguém, né, diga, Marcos, escreve essas informações que Pedro tem aí, porque Pedro preste está a morrer, para que, né, nós tenhamos informação de testemunhas ocular do apóstolo Pedro, quanto também o Marcos. Marcos também andou com Jesus, né? Então, são testemunho ocular. Então, nós vamos para o capítulo 1, que nos diz assim: for escrito, né, aproximadamente de 55, alguns falam 55 a 65, outros dizem que é por volta de 65 a 70. Então, a gente tem aproximadamente aí, essa data não é bem exata, mas aproxima. Vamos para o capítulo 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor e seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas alparcas. E eu em verdade tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Verso 9. E aconteceu naquele dia que, indo Jesus de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os servia. Então nós temos aqui o relato de João Batista, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele vai falar que essa aqui é uma das profecias
do profeta Isaías, que está se cumprindo. Ele vai usar a profecia de Isaías, que está se cumprindo, que dizia: eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, né, Isaías está falando de João Batista, e João Batista veio e anunciou, dizendo: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, e logo a seguir apareceu João Batista, pregando o batismo de arrependimento para o pecado, né? Para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados ali no Jordão. Inclusive, o próprio Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi por João batizado no Rio Jordão, né? E após Jesus ser batizado por João no Jordão, o próprio Marcos diz que Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Marcos usa a expressão impelido, impelido pelo Espírito Santo, quer dizer, para o deserto. Quer dizer, é como se o Espírito Santo empurrasse, entendeu? Jesus e levasse Jesus para o deserto. A palavra impelir quer dizer empurrar, forçar, levar alguém. Então, o Espírito Santo fez isso com Cristo, levou Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E essa tentação de Jesus ali no deserto, segundo alguns estudiosos, diz que foi provavelmente próximo ao Monte Sinai, ali naquela região ali próximo, que Jesus foi tentado por Satanás. O verso de número 14 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizia: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescador. Veja aqui que a Bíblia diz que, no verso 14, que o João Batista, ele foi encerrado na prisão, foi preso, a mando de Herodes Antipas, né? Herodes Antipas, ele vem da linhagem de Herodes o Grande. Seu pai era o Herodes o Grande, que perseguiu as crianças nos tempos de Jesus. Quando Jesus era criança, ele mandou matar as crianças, naquele tempo que Jesus nasceu, ele mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, para ver se conseguia matar Jesus, né? Porque Jesus era conhecido pelas profecias como rei dos judeus. Então ele não admitia que tivesse outro rei naquela região se não fosse o seu reinado, né? Herodianos. Então, a mando de Herodes o Antipas, foi preso João. E João ficou preso por 10 meses, né? Até que foi decapitado, morto ali no cárcere, né? Em uma masmorra ali próximo ao Mar Morto, né? Ele estava ali e aproximadamente os 10 meses foi decapitado, foi morto. Agora Jesus estava passando ali pela Galileia e ele viu ali ele viu Simão, que quer dizer Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescador. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei que seja pescador de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiu. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros,
foram após ele. Então, Jesus viu ali, né, João e Tiago, filho de Zebedeu, que estava consertando a rede ali com seu pai. E Jesus chamou esses dois jovens também. E eles, logo a seguir, deixou seu pai no barco e passou a seguir a Jesus, né? Então, aqui, Jesus já está tendo 4 discípulos. Nós entendemos que Jesus chamou Pedro, André, e agora chamou João e Tiago, né? Então, são 4 discípulos que já passaram a seguir a Jesus. Já Jesus com 4 discípulos já seguindo a ele. O verso 21 é a primeira cura que Marcos registra. A cura de um endemoniado de Cafarnaum. Veja, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, Jesus entrando em Cafarnaum, num dia de sábado, ele vai na sinagoga e ali ensinava. Verso 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ai, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir nós, bem sabeis que és o Santo de Deus. Então veja bem, que ele entra na sinagoga no dia de sábado, ali tinha um moço, um homem, né, com espírito imundo, né, um endemoniado, ele tinha um espírito imundo que entrava nele, né, e ele ficava possuído, ficava possesso. E Jesus vendo aquele moço ali, o próprio demônio já se manifestou naquele moço, dizendo: Ai, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir nós, bem sabemos que é o Santo de Deus. Então, o próprio demônio falou na boca daquele moço: Viesse nos destruir antes do tempo? Bem nós sabemos, os demônios estavam dizendo na boca daquele moço, bem nós sabemos que tu és o Filho, o Santo de Deus. Então veja bem, que até as entidades malignas entenderam que Jesus realmente é o Filho de Deus. O interessante é que naquele tempo, né, as pessoas rejeitavam Cristo, como os fariseus, saduceus, uma boa parte dos saduceus, fariseus, né, judeus rejeitavam a Cristo, os ensinamentos de Cristo. E os próprios demônios, as entidades malignas, reconheciam que Jesus era o Santo de Deus. E nos nossos dias atuais, também muitas pessoas recusam o Evangelho, recusam a Cristo, né? Sendo que os próprios entidades malignas, elas reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, é o Santo Filho de Deus, né? Que veio para nos salvar. O verso 25. E respondeu, ó Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então esse Espírito falou de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus disse para ele: cala-te e sai dele. No exato momento, Jesus mandou ele calar e sair dele. Ou seja, Jesus nos mostra aqui que com o demônio não se brinca, com o demônio não se faz entrevista, com o demônio não tem conversa, tem que mandar embora em nome de Jesus Cristo. Então o demônio ele só sai no nome poderoso de Cristo Jesus. Quem tem autoridade para fazer isso, né, expulsar os demônios, são aqueles que têm a palavra de Deus, né, no seu coração, que guarda a palavra de Deus, que serve a Deus. Então esses são capacitados por Deus para expulsar esses espíritos malignos, né? O verso de número 26. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então, quando Jesus mandou ele sair, Jesus disse assim: cala-te e sai dele. Aquele espírito maligno que estava nele, ele fez ali um alvoroço, um tormento ali, né? Ele se convulsionou
e em grande, e clamando com grande voz, ele clamando com grande voz no corpo daquele homem, na boca daquele homem, e saiu, né? E saiu do corpo daquele homem, no mesmo instante, quem sabe ele se sentiu aliviado, né? Daqueles tormentos, daqueles espíritos malignos que estavam sobre ele. Ele se sentiu liberto naquele momento. Então veja o verso 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, a Bíblia diz que todos que ali estavam, ali na sinagoga, se admiraram da doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo não era como a doutrina dos fariseus, da hipocrisia. A doutrina de Cristo era com autoridade, a autoridade vindo do céu, vindo da parte de Deus, essa autoridade. E a Bíblia diz que todos se admiraram, a ponto deles perguntar entre si. E Jesus é tão maravilhoso que quando as pessoas começavam a se indagar entre si, nos seus corações, nos seus pensamentos, Jesus já recebia a revelação de Deus e Jesus respondia a eles: por que murmura em vossos corações? E aqui eles estão indagando entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo percorreu a fama de Jesus, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, por toda a província da Galileia. Agora veja o verso de número 29. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então aqui ele já tem 4 seguidores, 4 apóstolos já estão seguindo a ele. Simão, André, Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então a sogra de Simão estava deitada, e chegaram na casa da sogra de Simão. E a sogra de Simão estava deitada com febre, né? Estava febril. Então, chamando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre o deixou e os servia-os. Então, quando Jesus chegou naquela casa, chamou ela e tomou ela pela mão, a febre o deixou, a febre foi embora. Porque é terrível, irmão, quando você está febril, quando chega aquela febre, o corpo todo quente, você fica sem disposição, somente a mulher, ou o homem, ou uma criança, fica moribundo, fica sem disposição, fica sem vontade de fazer nada, a vontade é ficar deitado, fica sem fome, sem vontade de se alimentar. E Jesus chegou ali, ela estava nessa situação. E Jesus tomou ela pela mão, e a febre o deixou, e exatamente ela já se levantou, já começou a procurar o que fazer para servir Jesus. Veja o verso de número 32. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então, quando se chegava à tarde, ao expor do sol, aproximadamente 6 horas da tarde, trouxeram para Jesus todos os enfermos, trouxeram todos aqueles que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Então, toda a cidade, as pessoas, moradores daquele povoado ali, se ajuntou à porta da casa de Pedro ali, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Verso 34. E cumpriu muitos, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava
falar os demônios, porque o conhecia. Então, veja que Jesus, ele não deixava os demônios, né, se gabar, se gloriar. Jesus o expulsava. Quando Jesus percebia que tinha um demônio no físico de um corpo de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, ele já expulsava, mandava embora, né? Veja que ele curou, né, muitos, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar. Ele não deixava os demônios falar, porque os conhecia. Então Jesus não deixava os demônios falar porque o conhecia. E levantando-se de manhã, levantou-se de manhã, ele pousou ali na casa, né, de Pedro, na casa da sogra de Pedro ali, com Pedro, e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele levantou cedo, ainda escuro, e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então, certamente Simão, André, Tiago e João seguiu acompanhando Jesus para um lugar deserto para orar. Olhando verso 37. E chegando lhes disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles e por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, ele disse: olha, vamos para as aldeias vizinhas, porque para isso eu vim, né, para pregar o evangelho. E sempre estava na sinagoga deles e por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, por onde Jesus passava, Jesus ia expulsando o mal, os demônios, né, que estava incorporado nas pessoas, porque as entidades malignas, os demônios, eles entram no corpo humano e fazem um estrago. A pessoa é totalmente transformada quando eles manifestam a sua agressão no físico humano. Então é terrível. E somente o nome de Jesus Cristo que tem poder para expulsar esse tipo, né, de demônios malignos. Agora vamos para o verso 40, que fala a cura de um leproso. Então nós vemos aqui o ministério de Jesus, né? Primeiro ele cura um endemoniado que estava na sinagoga, depois ele cura um endemoniado na sinagoga e outros mais enfermos, né? Depois ele cura a sogra de Pedro e depois ele agora cura também um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podeis limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: queres ser limpo? Então, Jesus sentiu grande compaixão daquele leproso. Aquele leproso, quando viu Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus e disse para Jesus: se bem podes me limpar. Ele disse: olha, bem, o Senhor do Senhor, Filho de Deus, pode me limpar. Estou tanto tempo com essa lepra, mas o Senhor é poderoso. Se bem, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aí Jesus disse, Jesus movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E disse: quer ser limpo? Jesus perguntou: quer ser limpo? O verso 42. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então, quando Jesus disse: quer ser limpo, a lepra desapareceu e aquele moço ficou limpo da sua lepra. Verso de número 43. E Jesus advertiu aquele moço, né? Advertindo-o severamente, logo o despediu. Então, Jesus advertiu aquele leproso severamente e logo despediu. E disse-lhe: olha, não diga
nada a ninguém. Jesus estava dizendo para ele, Jesus advertiu a ele que ele não dissesse nada a ninguém com relação à cura dele. Nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então, vamos entender isso aqui. Jesus advertiu severamente que ele não dissesse, que não dissesse nada para ninguém, mas que ele fosse ao sacerdote e oferecesse pela a purificação. Quando uma pessoa era leproso, nos tempos de Jesus, tempo da lei, ele era afastado da sociedade. Ele era posto para fora dos muros das cidades. Esse aqui é como se fosse uma muralha da cidade, dividia a cidade. A cidade ficava lá de cá, ficava para fora. Então as pessoas que eram leproso, ele era expulso da sua família, da sua casa, e ele ia para o leprosário, ficava fora da cidade. Era uma arraiá, ficava fora dos muros da cidade, ele ficava lá até que ele fosse curado, né? Ele contava com a sorte, né? Até que ele fosse curado. Quando ele fosse curado, ele deveria voltar, né, e apresentar o sacerdote. O sacerdote ia fazer o papel de examinar ele, se ele estava realmente, a sua lepra havia se curado. E ele teria que oferecer um sacrifício para levar ao sacerdote. Então ele deveria, aqueles que tinham condições levaria um carneiro, quem não tinha condições levaria um pombinho, né, uma ave. E aquela ave era degolada, né? Como sacrifício daquela ave era duas aves que se levava. Uma era degolada, morta, para provar que aquele moço recebeu a purificação, né, da sua lepra, era degolada pelo sacerdote, e a outro sacerdote pegava e soltava, né? E ela saía voando, batendo as suas asas, provando que aquele leproso realmente havia sido curado, que havia recebido liberdade novamente, para ingerir, entregar na sociedade novamente. Então Jesus disse para ele, vai e oferece o sacrifício a qual Moisés ordenou. Aí ele foi, né, e fez esse sacrifício. Agora vamos lá. O verso de número, a oferta pela tua purificação. Então ele tinha que oferecer essa oferta pela sua purificação, como eu disse, seria 2 pombinhos. Um era morto, né, com o derramamento daquele sangue, estava provando que ele estava purificado, e o outro era solto. Então, contra o outro voava, saía voando, provava que ele estava livre, estava curado, e que ele deveria integrar novamente na sociedade de Israel, né? E aí Jesus está dizendo que pela tua purificação, então ele deveria levar esse casalzinho de pombos, né, para a purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então aqueles casalzinhos de pombo seria como testemunha que realmente ele estava purificado, né? Verso 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceram, de sorte que Jesus já não poderia entrar publicamente nas cidades, mas que observava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Então, quando Jesus disse para ele ir e oferecer o sacrifício, né, o sacrifício de purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, ele foi, e nesse caminho Jesus disse para ele que não era para ele comentar com ninguém, era para ele ir e oferecer esse sacrifício, e não era para comentar com ninguém, mas ele fez o contrário. Ele foi e começou a divulgar, dizendo, olha, eu estava ali e tal, encontrei o Messias prometido, né, das profecias, das escrituras, e ele me curou. E eu disse para ele, se queres me curar, e ele disse que eu seria curado, e ele me curou, e agora eu estou purificado. Aí ele começou a divulgar, de ponto que Jesus não poderia entrar na cidade publicamente, por causa da multidão,
Jesus procurava ficar as partes mais nos desertos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então nós temos aqui um dos evangelhos sinóticos, que é Marcos. Provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, apesar que ele não está em ordem cronológica, mas ele foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. E Mateus e Lucas provavelmente copiou uma boa parte, né, dos escritos daqui de Marcos. Então, são os 3 evangelhos sinóticos que no grego quer dizer ver conjuntamente. No grego, o evangelho sinótico quer dizer ver conjuntamente, ver em conjunto. Então você pode ver que Marcos, Lucas e Mateus, eles têm a mesma visão. Ou seja, sinótico, é você olhar numa mesma expectativa, numa mesma visão. Só que cada um tem uma visão diferente, né? Marcos escreveu, né, um pouco, né, daquilo que ele presenciou. Mateus também andou com Jesus, ele presenciou. Lucas já não andou com Jesus, mas ele foi o copista, ele copiou também, né? Foi a fundo, um pesquisador, e foi a fundo e trouxe um belo evangelho maravilhoso. Então, os 3 evangelhos sinóticos, todos os 3, apesar de eles olhar e escrever de uma forma diferente, mas os 3 estão em harmonia, entendeu? É válido os 3 estar em harmonia. Então, aqui nós temos aqui o primeiro capítulo, né, de Marcos, nós lemos, então, com o tema Fala Deus que eu ouça, né? Depois nós vamos para o capítulo 2 e assim sucessivamente até o capítulo 16, para a glória do nome de Jesus Cristo. É uma leitura, queridos ouvintes, que é uma leitura assim que a gente faz com pausa, vai dando uma pausa, né? E explicando, né? Explicando alguns textos, né? Que às vezes fica meio obscuro diante dos olhos da gente, e a gente passa a ler desta forma, tendo mais êxito, mais aprendizagens, né? Degustando, mastigando, né, a palavra de Deus, né, e ela vai fazendo digestão, dando sustento à nossa vida espiritual. Que às vezes a pessoa tem aquele processo de ler a Bíblia dentro de um ano, e ele pega esse capítulo aqui e ele apenas lê, entendeu? Ele apenas lê, ele vai lendo uma leitura corrida, né? Esse também é válido, né? Mas mais para título, né? Vale para título, tem pessoas que lêem a Bíblia, eu li a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas ele lê dessa forma, ele lê corrido, né? Não para analisar, refletir, né? Buscar entendimento, né? Pelo Espírito Santo de Deus, e assim a gente vai crescendo mais espiritualmente, vai dando força espiritualmente, né? A gente vai ficando mais robusto espiritualmente dessa forma que nós estamos fazendo essa leitura aqui. É uma leitura mais analítica, né? Mais analítica, a gente vai refletindo, né? E isso, para aqueles que não têm um conhecimento das Escrituras, é muito importante, porque vai abrir mais a sua mente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Fique com Deus. Fala Deus que eu ouça. Deus nos abençoe.